E voltamos aos autores nacionais. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar de Rosas para Isabel, da Maria Cristina Souza. Primeiro de tudo eu quero agradecer muito à editora intelectual o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E eu confesso que não conhecia nem a autora nem a tipologia de livro. E gostei bastante. Porquê? Porque este é um livro diferente e eu passo a explicar. Sempre que se fala da época de Dom Dinis e de Dona Isabel, porque o livro é sobre Dona Isabel de Aragão, mulher de Dom Dinis, a nossa Rainha Santa, há um assunto que é recorrente, ou pelo menos dois. Por um lado, aquilo que Dona Isabel fez em relação aos pobres, em relação aos doentes, portanto toda a generosidade de Dona Isabel e toda a sua religiosidade que depois lhe vai dar o cognome de Rainha Santa, ou as guerras de Dom Dinis com Dom Afonso IV, seu filho e seu herdeiro. E, portanto, os livros, enfim, podemos ter também livros sobre Dom Dinis enquanto rei, poeta, responsável pela abertura das universidades, responsável pela lei que obrigou que o português fosse a língua da lei, digamos assim, mas pouco mais do que isso. Este livro é um livro muito pequenino, como vocês veem, tem 167 páginas, tem alguns cantares de amigo e cantares de amor, tem alguns poemas que Dom Dinis fez para Dona Isabel e no fim tem um resumo de cada uma das personagens que aparece no livro, quem foram na realidade. Ora, este livro parece-me a mim que é obviamente um livro de ficção. No entanto, é um livro de ficção e deixem que vos diga que na altura em que eu estava foi o melhor livro que eu podia ter pegado. É um livro de ficção que acaba por ser um romance que nos ilustra a relação entre Dona Isabel e Dom Dinis, pelo menos no princípio da vida. Quando Dona Isabel vem para Portugal para casar com Dom Dinis. Portanto, o livro vai desde a chegada de Dona Isabel a Portugal até um pouco depois do nascimento de Dom Afonso IV. Ora, e é, na verdade, uma história de amor entre este casal. Este casal que tem histórias distintas. Ela era bem mais nova que Dom Dinis e, portanto, é uma menina que Dom Dinis espera que cresça antes dela vir para Portugal como rainha, apesar de oficialmente já estarem casados, e ele é um rei já mais velho, já com relações antes de Dona Isabel, já com filhos bastardos, portanto, há aqui uma vivência diferente entre estas duas personagens. E, na verdade, digamos assim, tendo em conta o estádio de vida em que cada um estava e tendo em conta que foi um casamento arranjado, era aquele tipo de casamento que eu diria que tem tudo para dar errado. Mas, na verdade, foi um casamento abençoado e foi um casamento que deu certo, porque houve uma empatia entre os dois e houve uma paixão entre os dois que foi imediata. E, curiosamente, nós temos aquela ideia de que Dona Isabel era uma rainha fria, uma rainha muito ligada à religião, uma rainha muito ligada à noção de pecado, uma rainha muito ligada a uma mentalidade que era distinta de Dom Dinis, um rei que gostava de fazer cantares, um rei mais folião, mas a verdade é que neste livro nós temos essa imagem da rainha, essa imagem do folião, mas depois temos uma imagem de uma rainha, sim, uma rainha que é mais resguardada, uma rainha que gosta de rezar, uma rainha que está ligada à religião, uma rainha de uma generosidade a toda a prova, mas temos aqui uma história de amor lindíssima. É uma história de amor em que as duas personagens acabam por assumir a sua paixão um pelo outro e acabam por muitas vezes fazer coisas que não era suposto na época em nome desse amor e que lhes trouxe até alguns dissabores mais complicados de gerir
e não podemos esquecer que no início do casamento de Dom Dinis com Dona Isabel, nós éramos um reino excomungado pelo Papa e, portanto, nem sequer missa se podia fazer em Portugal. E, portanto, tudo isso está aqui ilustrado, ainda por cima, uma rainha que tinha uma ligação tão grande com a Igreja Católica, ainda por cima para uma rainha que para ela era importante essa parte da sua vida. E depois temos a escrita da Maria Cristina Souza. Eu não conheço a Maria Cristina Souza, não sei nada sobre ela, o livro não traz nenhuma indicação sobre a autora, mas a verdade é que esta autora consegue-nos, depois de salientar que, nomeadamente, os diálogos obviamente são ficcionais, embora ela diga que são baseados nos factos dos quais tem conhecimento, a verdade é que ela escreve de uma forma primorosa e este livro é escrito obviamente como um romance, mas ao mesmo tempo é quase escrito como, não é um thriller, não é um policial, porque ninguém morre, mas é como se fosse uma descoberta permanente e nós estamos sempre a acompanhar Dona Isabel, mais que Dom Dinis, nós acompanhamos, a personagem que nós acompanhamos é Dona Isabel, até porque o livro está escrito na primeira pessoa, como se fosse um diário de Dona Isabel, e portanto nós vamos acompanhando as dúvidas de Dona Isabel, vamos acompanhando as angústias de Dona Isabel, vamos acompanhando os pensamentos de Dona Isabel e sobre esse ponto de vista vamos também acompanhando o seu crescimento enquanto mulher, o seu crescimento face aos acontecimentos que ela vai tendo conhecimento e que existiram antes da chegada dela ao reino e face aos acontecimentos com os quais ela participa com o rei e que têm lugar no presente histórico, portanto, no presente que está a ser narrado. Ora, isso faz com que o livro seja quase haja aqui um voyeurismo, diria eu, em relação à jovem Dona Isabel. E sobre esse ponto de vista torna o livro muito interessante e torna o livro ainda mais fácil de ler e ainda mais íntimo, se quiserem, em relação ao leitor. Eu gostei muito deste livro, foi um livro que eu li com alguma rapidez. Para quem gosta de romances históricos, é um romance histórico mais leve do que aquele que nós estamos habituados a ler, porque eu acho que ela pôs o pendão na parte do romance e não tem mal nenhum, está tudo certo, porque na realidade é uma história de amor muito bonita, é um romance que está muito bem escrito e é um romance que é preciso de alguma forma valorizar para perder um pouco aquela ideia de que Dona Isabel face, o que não quer dizer que no fim da vida ela não o tenha feito, mas face à Igreja e face ao filho, ela toma posição de apoiar o filho e a Igreja em detrimento do marido, como se o marido não fosse importante na sua vida, quando nós percebemos que, pelo menos no início do casamento, eles foram fundamentais um para o outro e houve aqui uma química e uma história de amor muito bonita e que valia a pena ser contada. E, portanto, eu fiquei com outra visão, quer de Dona Inês, quer de Dona Isabel, daquela que tinha. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro Rosas para Isabel, da Maria Cristina Souza. Mais uma vez, muito obrigada à Editora Intelectual por me ter enviado este livro. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.